saber de coração. Essa aí nenhuma outra não. Ai. E o programa Vida de Artista de hoje, da Bafafá TV, tem um prazer de conversar com o Tadeu Matias, que já começa aí com essa geração, com Gera Luz, né? Um sucesso aí dos anos 80, que a gente curtiu. Então, por falar em geração, Tadeu, você é de uma geração, nós somos, né? E que era preciso o artista nordestino, paraibano em particular, sair daqui para o sudeste do país, para aquela coisa toda. Hoje, está mais fácil fazer música? Eu não diria mais fácil, eu diria de outro jeito, né? Naquela época era a época das grandes multinacionais, que a gente que queria fazer algum trabalho artístico teria que correr, musical, né? Teria que correr atrás dessas multinacionais. Eu ainda trabalhei pela CBS, pela Ariola, pela Barclay e pela Continental. Então, aquela época era desse jeito, né? Depois o mercado da música deu uma certa morrida, que atrapalhou um monte de gente, a gente teve que se adaptar, né? E essa peculiaridade, essa qualidade da adaptabilidade é uma coisa que é muito importante para a evolução, né? Então, hoje as pessoas estão dirigindo suas próprias carreiras, né? Eu enveredei por uma carreira de preparador vocal, né? E fiz preparação vocal para um monte de gente, mas ainda canto, ainda faço shows, ainda o maior prazer da vida é estar no palco. Ok, então você é daqueles que correu atrás mesmo, né? Da geração que foi atrás. Como é que começou toda essa história? Você é de Campina Grande, filho de agricultor, tem aquela história toda da base. Como é que foi o teu interesse pela música? Bem, eu acho que eu costumo dizer que eu nasci cantando. Eu acho que quando eu nasci não chorei, eu cantei. E por cantar, eu vivia cercado de muita musicalidade, porque lá em casa todo mundo cantava. Minhas 4 irmãs fizeram corais. Eu tenho um cunhado que tinha um grupo de samba e aos 11 anos eu comecei a tocar nesse grupo de samba, mas antes o meu irmão tocava e se reunia. A gente morava numa rua muito pequena, de 2 quadras apenas, e meu irmão tinha a turma dele, eu tinha a minha turma, e meu irmão trazia a turma dele para cantar na sala da minha casa. Então se juntavam assim uma base de uns 18 a 20 jovens para cantar. Era a época de Roda Viva de Chico Buarque, todo mundo cantava a banda, e Roda Viva e aquelas coisas todas. E a obra de Vinícius de Moraes e a obra de Tom Jobim, as músicas de Elis Regina. Eu tinha uma irmã que cantava e que meio se assemelhava assim, o norte dela era a Elis, e por muito tempo a Elis também foi um norte para mim e tal. Então essa musicalidade vem do berço, né? A minha mãe cantava com uma voz de passarinho. A minha irmã mais velha estudou bandolim. Na própria rua lá de casa tinha uma professora de bandolim. Outra minha irmã tocou acordeon, porque também na rua tinha uma professora de acordeon. Então a musicalidade era na veia, né? Corria na veia. Então não foi difícil, aos 8 anos de idade eu já dava aula de violão para uma outra pessoa da rua. Sabe? Dar aula talvez seja uma expressão grandiloquente que talvez não caiba, mas eu ensinava o que eu sabia para ela, né? Não era muito, mas eu ensinava para ela. Ela, inclusive, era bem mais velha que eu, tinha uns 7 anos a mais que eu. Quer dizer, eu era criança, ela já era uma adolescente quase adulta. E ela lembra dessa história, a gente... É um congraçamento quando a gente lembra disso. Ela é uma pessoa muito musical, que gosta demais, que foi da Fátima, o mesmo grupo teatral no qual a Elba surgiu. Pronto, por falar em Elba, você conhece a Elba desde da infância e tal, tem uma proximidade. E assim, o fato de ter trabalhado com Elba, ela te convidou para trabalhar com ela no Rio e tal, como é que foi essa experiência? Isso te abriu caminhos? Ou você tinha a possibilidade também de fazer o seu show, sua carreira solo, mesmo estando com Elba, fazendo vocal? Por vezes sim, porque assim, eu trabalhei com a Elba um período, aí saía e fazia algum trabalho, gravava um álbum e voltava para trabalhar na banda da Elba. Mas antes disso, quando a Elba saiu daqui, eu tinha uns 13 anos e a gente morava em Campina. A Elba fez uma participação nesse grupo de samba que o meu cunhado tinha com a minha irmã. A Elba fez uma participação num concurso de batucadas que teve aqui em João Pessoa. E aí a gente se conheceu, ficou mais próximo, porque a Elba é irmã
da mulher do meu primo legítimo, filho do irmão da minha mãe, que era o maior amigo do meu pai, e por isso meu pai conheceu a minha mãe. Olha o nó, né? E aí, a Elba aqui em João Pessoa, a gente passou um carnaval aqui também, porque houve uma imprevisibilidade da vida. E essa minha irmã, que era casada com esse cara, os quais tinham essa batucada, minha irmã morreu quando eu tinha 13 anos. E viemos eu, o meu cunhado e a Elba passar um carnaval aqui em João Pessoa. E nesse carnaval a gente saía, né? A gente ficava entre tocar sambas e chorar, por causa da morte da minha irmã, que tinha sido em dezembro. E o meu irmão era muito, muito apaixonado por ela. E a gente ficava assim, vivendo aquela coisa de o que a arte nos traz de consolo e o que a arte nos traz de lembrança daquela minha irmã que tinha falecido. E foi um momento assim em que a Elba se afeiçoou muito por mim, porque a Elba era professora de criança. Ela dava aula numa escolinha de criança. Então ela já tinha um trato com criança. Então eu com 11 anos, ela com 19. Então já era uma coisa assim de que nos aproximava, entende? Então a Elba ficou uma espécie de tia, de mãe. E eu fui para o Rio porque ela tinha ido. Quando ela voltou a primeira vez, eu já tinha 18 anos e já estava tocando violão, já estava compondo. E ela me escolheu para substituir o Geraldo Azevedo no show Baião de Dois, show que fizemos no Teatro Santa Rosa, aqui em João Pessoa, e no Teatro de Caruaru. Geraldo fez outras praças com ela. E foi o pontapé inicial da minha carreira profissional. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com a música que eu fazia e nunca mais parei de fazer. Nessa época a gente fez a nossa carteira da Ordem dos Músicos. Portanto, a minha carteira da Ordem dos Músicos paraibana, que é a nacional, é também nacional, é 3395. E a carteira profissional da Elba é 3396, porque a gente fez ali no mesmo dia, na mesma hora, um atrás do outro. Isso foi feito aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa, na OMB de João Pessoa. Então essa ligação com a Elba foi uma ligação muito forte, né? A vida nos levou por caminhos que acabam nos afastando, porque a vida artística, ao contrário do que muita gente pode pensar, né? Que artista é vagabundo, artista rala, tá? De manhã até de noite, muitas vezes dormindo mal, viajando, passando, às vezes, perdendo o horário de refeição, e trabalhando mesmo assim, e sendo feliz mesmo assim, porque a arte é isso, a arte toca. E a arte mais importante é essa arte que toca, que vem de uma inspiração e que inspira, né? Então, aí você, quando é que você lança seu primeiro LP, né? Que naquela época era LP Zoada de Boca, se eu não me engano, né? Zoada de Boca, eu lembro bem, então eu sou da sua faixa etária, acredito. Então, como é que foi o lançamento do teu primeiro LP? E como é que foi o mercado para você no Rio de Janeiro? Você ficava sempre entre Rio, João Pessoa, Campina? Eu, na verdade, passei 44 anos no Rio de Janeiro, vindo mais a João Pessoa, vim algumas vezes a Campina, até morei um pouquinho em Campina, por volta de 94, 95, que eu fiz o único CD que eu tenho na carreira, eu fiz lá em Campina, e as rádios tocaram bastante, foi um projeto muito bem sucedido. E o meu primeiro registro foi essa música que eu comecei, que é a Gera Luz, que você lembra, que foi do Festival MPB Shell 1981. Olha, em 81 eu já era taludinho. Depois teve o Zoada de Boca em 83, depois teve o Sentimentos e Blues em 85, que foi do Festival dos Festivais, também da Rede Globo, e que também a música depois foi da novela De Quina pra Lua. E em 92 teve a música Deus nos acuda, da novela homônima, que essa música tem uma história muito bacana, muito peculiar, porque o Jorge Fernando, eu fiquei amigo do Jorge Fernando quando ele dirigiu os shows da Elba. E eu participei de uns 5 espetáculos dela que o Jorge dirigia. E aí ficamos amigos e ele ia muito na minha casa pra gente jogar um biribinha. E juntava uma galera, umas 10, 12, 15 pessoas, ficava lá bebendo um negócio, comendo um negocinho, jogando um biribinha. E uma vez ele levou a sinopse da novela Deus nos acuda. Eu li a sinopse, era uma sinopse de uma página apenas, de A4, bem sucinta. E daqui a pouco eu falei assim, gente, joga aqui no meu lugar.
E eu fui no quarto e 35 minutos depois eu trouxe a música pronta, letra e música. Era uma encomenda para a Gal cantar e eu teria tido um enorme prazer da Gal, que também era uma musa e que foi motivo de muita inspiração para mim, né? Como a Elise eu já citei, a Gal e outras cantoras maravilhosas, como Elisete Cardoso, que é uma grande cantora. E outras cantoras, enfim, muitas cantoras boas, inclusive Marisa Monte. A Marisa Monte, a gente chegou a fazer aula junto, porque eu fiz aula durante muito tempo com a Maria Helena Bezzi, que é uma descendente de italianos, que falava, lia e escrevia 5 idiomas, e com a qual a gente estudou por anos a fio. Eu estudei 7 anos e meio com ela. A moto não estava programada. Mas ela é passageira. E nós nos eternizaremos, né, pela arte e pela música. Com certeza. Então, a sua casa no Rio de Janeiro praticamente era um ponto de encontro de artistas, pelo que você falou aí. Eu lembro que eu fui uma vez ao Rio, você morava ali em Ipanema, na praça General Osório, entendeu? Aí você não estava em casa. Eu procurei, falei que eu vou ter tal, para fazer um contato tal, enfim, tava. E aí, então, assim, a sua casa era esse ponto de encontro, de criação artística? Era, sempre foi. Inclusive, eu tive outra casa que ainda era mais, que eu morava perto da Marcélia, a Marcélia que morava com a Ieda Dantas, que é minha parceira, que é de Catolé do Rocha, isso. Né? Que tem um bloco fantástico. A Ieda é palhaço, a Ieda dá curso de palhaço, a Ieda dirige um monte de eventos de São João, de festejos de Cosme e Damião. Ela faz um alto de Natal e ela tem o bloco Gigantes da Lira, que é um bloco infantil, né? Que hoje tem pessoas que estão com 25 anos, o bloco já tem mais ou menos essa idade, e que começaram a ir no bloco 25, 30 anos, as pessoas começaram a ir no bloco com 5 anos de idade, porque é um bloco infantil, mas que resgata os antigos carnavais. Então os idosos, as avós, né, saem nas suas sacadas para dar adeus, para cantar com a banda, que é um arrastão a pé, uma banda de metais sensacional, cantando os carnavais antigos e plantando essa semente de alegria no coração das crianças, né? Então, aí voltando um pouco para Deus Nos Acuda, tal, a novela, a abertura da novela, eu lembro bem, tinha uma outra música sua que fez um grande sucesso, que falava de eu sinto que estou te amando, Sim, tá? Pronto, então, Sentimentos e Blues. Sentimentos desse LP, Sentimentos e Blues, né? Pronto, então... Não era um LP, era um disco mix. Era um mix, foi uma época que a indústria fonográfica inventou era do tamanho de um LP, mas só tinha 2 músicas, era como se fosse um compacto, né? E essa música ela foi do Festival dos Festivais, no qual, nos ensaios, Glória Maria, Leila Cordeiro, Astrid Fontinelli, eram pessoas que me viam assim e ficavam incrédulas e impactadas com a minha musicalidade e davam como certo que eu seria classificado. E na hora H, o júri não se sensibilizou como elas se sensibilizavam comigo. Acabou que eu não entrei, né? E o Márcio Antonucci, que é daquela dupla Os VIPs, que foi da Jovem Guarda, na época era um dos grandes dirigentes da Globo, e falou: tem nada não, você não entrou, você não foi escolhido pelo júri, mas eu escolho a música para botar na novela, e botou a música na novela. Deus Nos Acuda tem uma história peculiar que eu estava contando, e a gente entra num parêntese enorme, mas para concluir, aí eu fiz a música em 35 minutos, e quando eu mostrei para Jorge, o Jorge ficou felicíssimo e disse: nada legal, vai ser você que vai cantar. E ele falou: Tadeu, eu nunca tive uma encomenda feita tão precisamente, né, tão rapidamente e com tanta competência, com tanta assertividade. Então vai ser você que vai fazer. E nós fizemos a música, gravamos a música no estúdio e fizemos um clipe para o Fantástico, dirigido pelo Jorge Fernando. Tem como cantar pra gente aí? Claro. Vamos lá. Então, Deus Nos Acuda. Tadeu Matias. Morena, quando eu te vejo me dá um desejo, a tua imagem invade o meu pensamento.
Me dá um frio na barriga, me pega de jeito, me dizendo coisas que eu queria ouvir há tanto tempo. Morena, me pega no colo que eu viro criança, me põe nessa dança me fazendo uma solução. Anima minha vida, vem cá ser minha presidente, meu futuro e a semente que cresce na terra do meu coração. Oi, dança o mambo pra dizer Deus nos acuda. O brasileiro tá pagando uma missão, ser a mandinga. Dança o mambo, já dançou, mas Deus ajuda. Desse terreiro a gente dá risada da situação. Oi, dança o mambo pra dizer Deus nos acuda. O brasileiro tá pagando uma missão, ser a mandinga. Dança o mambo, já dançou, mas Deus ajuda. Nesse terreiro a gente dá risada da situação. Da situação, da situação, da situação, da situação. Eita! Eita, isso aí. Deus nos acuda, Deus nos proteja. Isso. E é sempre. Sempre é preciso, né? Porque essa música ela remete, assim como Gera Luz também remete à época da ditadura, né? Há momentos muito difíceis que nós tivemos na história política do Brasil. E tem gente que diz que não gosta de política, mas eu quero lhe dizer, a você que não gosta de política, que tudo é política, que o preço do pão é política, o preço da gasolina é política, o preço do salário mínimo é política e por aí vai, né? Tem uma lista enorme que eu não vou citar aqui tudo. Mas o fato é que nós precisamos estar ligados e aprendermos a discernir através da história. Este ou aquele candidato está ligado a quê? Ele gosta de você, ele faz por você ou ele só está interessado em botar no bolso? Esse discernimento a gente precisa construir como nação. Então essa música é uma música que remete também Oi, dança o mambo para dizer Deus nos acuda. Por quê? Porque a situação não estava boa. 92 foi a época do Collor. Foi quando o Collor deu aquele golpe que roubou a minha e a sua poupança. Entendeu? Então a gente precisa saber quem é o Collor, né? Por que emissoras de televisão apoiaram o Collor em detrimento ao Lula? E quem fez mais por nós que somos povo, né? Pois é, então a música não só como um entretenimento, mas como uma reflexão, né? Como uma questão política. A arte é reflexão. O teatro é reflexão, a poesia é reflexão, os livros são reflexão, a pintura é reflexão. Tudo remete à história da humanidade. E nós, como povo, não podemos ficar de fora da história da humanidade. Porque se você der um giro de 360 graus, tudo o que você vislumbrar, todos os benefícios, todos os seus eletrodomésticos na sua casa que facilitam a sua e a minha vida, foram criadas por alguém que estava ligado na história da humanidade. Uma imaginação que fez com que a nossa vida melhorasse. Então, na política, não é diferente. Então, não tem como fugir dessa pergunta. A gente está no momento junino e tal. Lá vem aquela questão. Lá vem São João de Campina. A polêmica está rolando aí, você deve estar acompanhando. O que é que você acha dessa descaracterização? Como é que você vê o São João, assim, uma coisa tão nossa, tão popular, descaracterizado totalmente? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu dancei no grupo folclórico de Campina Grande, declamei poesias matutas, declamei cordel, então isso está na minha veia. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui dançar danças juninas na escola, e eram 10 danças, e eu dancei as 10 danças, e cada dança eu dançava com uma menina, porque só quem sabia dançar as 10 era eu. Então, isso está na minha veia, entende? Por mais que a minha arte seja uma arte muito mais abrangente, muito mais relacionada à música, à MPB, né? Eu sou muito romântico, então eu acredito no amor em detrimento da maldade. Eu acho que o amor, ele pode livrar a humanidade da maldade. Né? Tem saberes da filosofia que nos dizem que nós temos 2 lobos dentro da gente. Um lobo bom e um lobo ruim.
Então, qual é o lobo que nós vamos alimentar na nossa vida? Tem muita gente aí por aí acreditando no lobo ruim, no lobo altivo, no lobo metido. E eu acredito que a gente pode alimentar o lobo bom. Então, em relação a isso, evidentemente que é uma perda, é um achaque do empresariado, das pessoas que são interessadas apenas na visão comercial da parada, né? A música sertaneja, ela recebe o suporte de gente que tem muito dinheiro no Brasil, de gente que tem muito perdão de dívida ao fisco. Então é preciso que a gente saiba o que está acontecendo. Você não gosta de música tal ou qual, simplesmente porque você gosta, você está sendo levado a isso. E quais são as intenções que esse mercado tem de fazer você gostar de tal música? Essa é a intenção. Agora, a arte não é isso. Então, a questão não é o talento. A questão é como que a indústria, né, fonográfica, o que ela quer de você e o que você se submete. O que você está disposto a abrir mão para poder angariar uma cadeirinha, né, naquele hall de pessoas que foram laureadas, escolhidas para estarem ali. Agora, escolhidas a que preço, entende? E aí esse preço eu não negocio, porque eu sou filho de Zé Matias. Não tinha como eu abrir mão dos meus valores. Os meus valores falam muito ao meu coração. Então eu acho que a gente é guiado na vida pelos valores que a gente preza, que a gente aprendeu, que a gente cativou, que a gente cultivou. Então isso prevalece na minha vida, com toda certeza. Ok, então Tadeu Matias hoje está de volta a João Pessoa, está residindo aqui, continua dando aulas de canto, fazendo preparação vocal e realizando shows onde pintar, onde aparecer. Tem a possibilidade de lançar um novo trabalho? Muitas possibilidades, muitas músicas inéditas, e tem uma casadinha que eu estou fazendo, que é o meu show com um workshop de voz. Eu posso ir na sua cidade, em qualquer cidade da Paraíba, para fazer o meu show, para que você possa ver o meu canto e para que no dia seguinte eu possa dar um workshop para todos os artistas, cantores, compositores, né, cantoras da sua cidade, para que assim a gente possa fomentar um desenvolvimento nesse sentido. Olha, falta 2 meses para eu fazer 64 anos. E eu canto nos mesmos tons que eu cantava aos 18. Então essa preservação do meu órgão vocal não é à toa, não é dádiva divina, mas é trabalho. É dádiva também porque tudo é dádiva, mas é trabalho, né? E eu, graças a Deus, estou preservando a minha voz. O Geraldo Azevedo, eu sou preparador vocal dele há 13 anos. E o Geraldo ouve de todo o Brasil as pessoas dizerem para ele: puxa, Geraldo, você é como o vinho, a cada dia está melhor, o que é que acontece? E aí ele disse, numa entrevista que ele deu para o MIS, o Museu da Imagem e do Som, lá no Rio de Janeiro, ele fala que descobriu a técnica vocal. E como foi significativo e bom para ele ter descoberto a técnica vocal. Eu estou contando isso aqui, não é expondo o aluno, mas é para que vocês tenham ideia, né? E o Geraldo corrobora. Agora, quem perguntar pelo trabalho de Tadeu Matias ao Geraldo Azevedo, ele vai corresponder talvez muito mais do que o que eu estou falando aqui, há 13 anos. Então é isso aí, atenção artistas, não é só pegar o violão e sair cantando por aí não. Tem a técnica, tem o cuidado com a voz, importantíssimo, né, Tadeu? Então, vamos encerrar com música. Você quer cantar alguma coisa especial? Vamos cantar Sentiments Blues, né? Isso, vamos lá. Eu sinto que tô te amando, pois me pego sorrindo e acho lindo, lindo, lindo estar assim voando
Me pego cantando, falando em você pros amigos. Eu sinto que tô te amando, mesmo longe de você. Eu prefiro o amor. E viva! Viva! Flávio José. Isso aí, Tadeu, obrigado. Quero que você saiba que essa música fez parte da minha adolescência. Que legal. Muito bom, muito bom. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Bom, prazer bom te enorme ver. te reencontrar. Tá bom. Obrigado ao irmão aí. Ok. Abraço para todos. Beijo no coração. Saúde e paz. Como encontra Tadeu Matias nas redes sociais? @Tadeu Matias com TH. @Tadeu Matias com TH. No YouTube, no Instagram, no Facebook e em todas as plataformas digitais. Podemos acabar com uma nova? Isso, vamos lá. É assim, ó. O que você faria em meu lugar? Ontem sonhei com você pela última vez. Me diga se já pensou sobre o que aconteceu comigo. Meu amor, eu não quero mais saber dos seus discos e livros. Ciúmes assim doentios não me interessam mais. Vou juntar minhas coisas, guardar nossas fotos, virar a última página, beber o último copo. E as paredes não verão as minhas lágrimas, porque já desconfiavam dessas lástimas. É o quê? Que a posse não sabe amar, a intriga não sabe amar, e o ciúme não sabe amar. O que você faria em meu lugar? Em meu lugar, larará, em meu lugar, em meu lugar, larará. O que você faria em meu lugar? Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, queridão. Obrigadaço. Eita, coisa boa. Eu que agradeço.